E a primeira fórmula aqui é o seguinte, essa fórmula aqui, ó, AIDA. A fórmula AIDA é o seguinte, é a atenção, o interesse, o desejo e a ação. Tá? Então você vai chamar a atenção no início da sua copy, né? Ou seja, no início do seu texto, no início do seu vídeo, no início do seu texto no WhatsApp, você vai chamar a atenção da pessoa. Como você chama a atenção da pessoa? Pela dor dela em relação ao seu produto e também pelo desejo que ela tem. Tá? Então, vou mostrar exemplo para você daqui a pouco, mas a ideia aqui é o seguinte, que você consiga na atenção, aqui na primeira frase, chamar a atenção dela pela dor dela ou pelo desejo dela em resolver o problema que ela tem. Então é isso. Então, por exemplo, olha só, vamos lá, vou pegar alguns exemplos aqui para você. Vou escrever aqui, tá? Para ficar mais fácil. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, colocar aqui 20. Olha só, por exemplo aqui, ó. Na atenção, vou citar um exemplo aqui do meu treinamento, do Vendas Sem Limites, que é o treinamento que eu ajudo, né, os empresários, empreendedores a alavancarem as vendas, atraindo clientes online para vender produtos e serviços todos os dias. Então, vamos lá, como é que eu chamaria a atenção desse público que quer realmente atrair novos clientes todos os dias, que quer vender produtos e serviços todos os dias? Como é que eu atrairia a atenção deles através de um vídeo, através de um texto, através de um script de vendas? Como que eu atrairia essas pessoas? Então, olha só, como é que eu faço? Eu chamo a atenção. Como que eu chamo a atenção nesse caso, por exemplo? Olha só, vou pegar aqui, ó. Isso aqui é tudo exemplo na prática, é escrito. Então, pensa aí com você aí, qual que é o seu produto? Ah, meu produto é X, beleza. Como que você chama a atenção da pessoa baseado o quê? Na dor e também no desejo. Ou na dor ou no desejo da pessoa. Então, você vai chamar a atenção dela baseado nisso. Então, você tem que conhecer seu público-alvo, né? Você tem que conhecer qual que é a dor do seu público, qual que é o desejo que ele tem em relação ao seu produto, em relação ao que você vende. Tá? A partir do momento que você sabe qual que é a dor, qual que é o desejo que ele tem, você vai escrever já o que está na mente dele. Copy, gente, não tem segredo. Tá? Muita gente fala, não, copy você tem que fazer isso, tem um monte de técnica, não é isso, tenha empatia. O segredo da copy é você ter empatia, ou seja, você entender o seu verdadeiro cliente, tá? Você entender as dores que ele tem, certo? Os desejos que ele tem. Então, a partir do momento que você tem a empatia com o seu cliente, a empatia com o seu futuro cliente, você vai entender quais são as dores que ele tem e você vai falar para ele o quê? Vai falar para ele o que já está na mente dele, que já está no coração dele, não o que você acha que é, não o que você acha que ele vai entender ou que ele vai gostar. Copy não é achismo, copy é realmente você ter empatia com o seu futuro cliente, com o seu público-alvo. A partir do momento que você tem empatia com o seu público-alvo, você vai escrever já o que está na mente dele e você vai chamar a atenção dele. Porque uma coisa, por exemplo, eu não cozinho, beleza, não cozinho. E aí de repente eu vejo um anúncio, aprenda a cozinhar e fazer ótimas receitas em casa, tá? Cara, isso aí pra mim não chama a minha atenção, porque eu não tenho essa dor nem esse desejo. Entende? Então, a partir do momento que você conhece o seu público, você vai entender qual que é a dor, qual que é o desejo dele em relação ao quê? Ao que você vende. Em relação ao que você vende. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Vamos lá. Jonathan, bem-vindo aí também, Jonathan. Beleza, olha só. É o seguinte. Vou colocar aqui alguns exemplos para você. Imagina aqui que eu estou vendendo um treinamento, né? Um treinamento do Vendas Sem Limites. O que eu vou colocar? O que eu colocaria aqui para chamar a atenção dele? Pela dor ou pelo desejo? Então, eu vou colocar aqui um desejo que ele tem. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, descubra uma técnica para aumentar as suas vendas 30% em 30 dias. Então veja bem, isso aqui pode ser uma chamada para um vídeo, isso aqui pode ser uma chamada para um texto ali na legenda do Instagram, do Facebook, tá? Isso pode ser uma chamada na primeira frase do WhatsApp quando eu vou mandar para uma lista de transmissão, por exemplo, tá bom? Então, olha só, descubra uma técnica para aumentar as suas vendas, aumentar as vendas em 30% em 30 dias é o que? É um desejo desse avatar, desse cliente, desse futuro cliente. Então, eu estou colocando aqui um desejo dele. Então, isso pode chamar a atenção dele pelo desejo dele, porque eu conheço ele, eu sei que ele quer aumentar as vendas. Tá certo? Poderia também chamar a atenção aqui pela dor, tá? Então eu poderia pensar aqui em alguma frase que
toca na dor dele, certo? Por exemplo, esse mês ainda você não bateu as suas metas de vendas, certo? Você está com dificuldade para atrair clientes online, não sabe por onde começar. Então, são estratégias que eu falo, bom, agora eu vou atingir esses clientes. E você pode fazer teste AB. Por exemplo, você pode fazer, se você for fazer 2 vídeos, por exemplo, você pode fazer um vídeo com apelo à dor, você pode fazer um vídeo também com apelo ao desejo. E aí você faz um teste AB. Ou seja, significa que você vai colocar os 2 vídeos para rodar para o mesmo público, tá? Os 2 anúncios para rodar para o mesmo público, e você vai ver qual desses aqui está convertendo mais. E aí você vai entender que a comunicação, por exemplo, se for pela dor aqui, que teve mais conversão, tá? Você vai entender que a comunicação com o seu cliente pela dor tem um apelo maior do que pelo desejo. Então você vai começar a dar mais ênfase na dor do que no desejo. Entende? Técnica de copy e tráfego. Tráfego e copy. O que significa isso? Copy é escrever os textos persuasivos. Tráfego é o quê? É pegar esses anúncios com esses textos, né, com esse vídeo, e mandar para as pessoas. Tá? Você conseguir fazer as campanhas no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google. Para quê? Para mostrar o seu anúncio para a maioria das pessoas, tá? Para o seu público-alvo. E aí, chegando lá no seu público-alvo, ele vai engajar com mais com um do que com o outro. É o teste AB. E com isso você vai entender como que você vai se comunicar mais com o seu público. Se ele engaja mais pela dor, você não tem que ficar criando vários posts de desejo. Trabalha mais forte na dor, principalmente os anúncios de conversão, ou seja, os anúncios que você está querendo já vender. Tá certo? Então, com isso você consegue ter mais resultado. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando o que? A atenção pelo desejo. Ele tem esse desejo aqui de aumentar as vendas. Então, aqui, ó, tá vendo? Uma estrutura fica muito mais simples. A atenção, beleza? Como é que eu chamo a atenção? Pela dor, pelo desejo, beleza? Então, vou criar uma frase, vou criar aqui a entrada do vídeo falando da dor ou do desejo da pessoa. Beleza, e agora o interesse. Deixa eu copiar aqui. Agora o interesse. Você está vendo aqui minha tela? Deixa eu ver aqui se está vendo minha tela. Tá ok, tá vendo minha tela. Beleza, aqui ó, olha só. Vamos lá, vou copiar aqui para ficar mais fácil o tamanho da fonte. Então, o interesse. O que eu poderia colocar aqui para gerar esse interesse? E falar do interesse que ele tem em relação a esse problema aqui, que é vendas. Que não está conseguindo vendas. Então, o que eu posso colocar aqui? Ó? Eu já até fiz um texto aqui para ficar mais rápido a nossa aula, para você ganhar tempo, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, você, imagina eu falando isso aqui no vídeo, imagina esse texto aqui, numa legenda de uma postagem de vendas, tá? Então, ó, você sabe que atualmente o que faz uma empresa se manter e principalmente crescer é atrair e vender para novos clientes todos os dias. Então eu estou afirmando isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Você sabe, quando eu falo isso aqui, ó, você sabe, já é um comando que o cérebro já vai entender o seguinte, cara, realmente, isso é real, é verdade, entende? Você sabe que atualmente o que faz uma empresa se manter e principalmente crescer é atrair e vender para novos clientes todos os dias. Então eu estou afirmando isso aqui e reafirmando na mente do meu prospecto isso. Tá? Então ele vai olhar, realmente concordo. Tá? E aí eu vou continuar gerando o interesse e falando desse interesse dele. Tá? Ó, não estou falando aqui de simplesmente fazer posts todos os dias nas redes sociais e ficar torcendo para ter curtida ou engajamento. Tá vendo? Ó? Não estou falando aqui para você que é você fazer isso aqui que ele já faz. Tá vendo? Então, opa, pera aí, então eu tô no caminho errado. Ele fala, nossa, pera aí, eu tô no caminho errado aqui, né? Não é isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô fazendo tá errado. Então o que eu tenho que fazer aqui? Né? Aí então, quer dizer, eu coloquei já que, digamos que uma pulga atrás da orelha, tá? A pessoa falou, nossa, será que eu estou fazendo aqui realmente isso? E quando a gente conhece o público-alvo, a gente sabe que ele está fazendo aquilo, que está fazendo alguma coisa que está errado, que ele está conseguindo chegar no objetivo dele, porque está fazendo errado. Ou ele não está fazendo
ou ele está fazendo errado. É por isso que eu não consigo chegar no objetivo dele ainda. Então, quando você fala isso aqui para o seu cliente, você fala o que já está na mente dele. E aí ele vai falar, nossa, caramba, cara, parece que essa pessoa aí sabe mais do meu negócio, mais da minha empresa do que eu. Não é verdade? Por quê? Porque você já fez uma pesquisa com o seu cliente antes, você já entende quais são as dores que ele tem, você já entende quais são os sonhos que ele tem. Então, assim, você vai fazer uma copy vencedora. Não adianta você achar que você vai colocar textos lá aleatórios e falar palavras bonitas, formais, que você vai alavancar vendas. Não, porque um texto, existe diferença de um texto persuasivo para um texto de comunicação, de publicidade. Tá? É diferente, um texto formal. Então você tem que fazer um texto que, na verdade, é como se você estivesse falando com essa pessoa. Imagina, é como se você estivesse falando com essa pessoa. Seja bem-vindo aí, Gilmar Capas de Volantes. Bem-vindo aqui também na live. Olha só, imagina só. Não estou falando aqui de simplesmente fazer posts todos os dias nas redes sociais e ficar torcendo para ter curtido o engajamento. Então não é isso que eu estou falando. Então se ele está fazendo isso, e eu sei que ele está fazendo isso, o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai falar, nossa, então eu estou fazendo errado. Isso vai gerando interesse nele de continuar no meu vídeo. E isso vai gerando interesse nele de continuar lendo a minha postagem, porque eu estou falando com ele. Ele se identificou, ele se conectou com essa informação, porque já está dentro dele. Lembra? Copy não é invenção, copy é você ter empatia, você falar realmente o que a pessoa sente, que já está dentro dela, dentro da mente dela, dentro do coração dela, o que ela pensa, tá? Continuando aqui então, tá? Gerando aqui o interesse, falando do interesse. Ó, aqui eu falei o quê? Que não estou falando disso. Agora eu vou falar aqui o que eu estou falando, tá? Olha só, estou falando de uma técnica que vai atrair para a sua empresa o verdadeiro público comprador, aquele que já está pesquisando uma empresa na internet. Beleza, deixa eu arrumar aqui o texto. Tá. Aqui, ó. Seria ótimo você atingir esse cliente e fechar vendas todos os dias. Não é verdade? Olha só, como que eu estou gerando interesse aqui, ó, na pessoa. Certo? Eu chamei a atenção, ele parou para ver. Agora, eu estou falando aqui com ele sobre o interesse, né, que ele tem sobre isso e como que eu posso gerar mais interesse nele também aqui para ele continuar no meu vídeo e entendendo para depois eu chamar ele para comprar o meu produto. Então, veja que é uma comunicação dessa forma. Você não chega já, vem cá, compre aqui, olha aqui. Não. Na copy, você vai conduzindo a pessoa na comunicação. É assim que funciona na copy. Você vai conduzindo a pessoa na comunicação. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu estou falando de uma técnica que vai atrair para a sua empresa o verdadeiro público comprador. Aquele que já está pesquisando uma empresa na internet. Então, ele falou, cara, isso aqui então não funciona. O que funciona é esse aqui, ó. É essa técnica aqui. Eu quero falar para você a técnica, mas até agora ainda não falei a técnica. Eu falei que existe uma técnica e ele continuou no meu vídeo vendo para entender que técnica que é essa. Afinal de contas, ele quer isso aqui. Ele quer vender mais, né? E aí, ó, seria ótimo você atingir esse cliente e fechar vendas todos os dias, não é verdade? O que é isso aqui? Vocês lembram? É o desejo que está lá em cima. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Não é isso que ele quer? Aumentar as vendas? Então aqui embaixo, o que eu fiz? Eu falei novamente para ele aqui, ó. Seria ótimo, né, se você atingisse isso, né, esse objetivo e atingisse para fazer novas vendas, novos clientes, novas vendas de produtos e serviços todos os dias, não é verdade? Aí ele vai falar, entendeu? Então vai ter uma autoconfirmação da mente dele, fala, nossa, é isso mesmo que eu quero. Entende? E aí com isso eu vou conduzindo na comunicação. E aí embaixo qual que é o próximo passo? Aí eu vou falar o quê? Do desejo? Desse desejo. Tá? Então eu vou copiar o texto para ficar mais fácil aqui, a formatação. Então qual que é o desejo? Vamos lá. O desejo dele, ó, é ter isso aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o desejo? Ó, quando você aplicar essa
técnica que eu estou te falando, você vai começar a atrair clientes para o seu telefone e principalmente para o seu WhatsApp. Esse é o desejo que ele tem. Então, se ele usar essa técnica que eu falei aqui em cima, ele vai conseguir atingir o desejo que ele tem, que é o quê? Que é atrair clientes para o seu telefone ou para o WhatsApp e vender produtos e serviços todos os dias. Você entende que com essa estrutura aqui, ó, você está conduzindo a pessoa na sua comunicação, você tem agora uma fórmula para você escrever de uma forma que você vai convencer. Então, depois do desejo, qual que é o próximo passo? A ação. Então, aqui na ação, o que eu vou colocar? Eu vou chamar ele para uma ação. Que ação que eu vou chamar ele? Cara, o que você quer que ele faça? Se você for um vídeo, fala para ele, ó, clique aqui e se inscreva, ou clique aqui e fale comigo no WhatsApp. Se for um texto, você falar para ele, retorne essa mensagem aqui no WhatsApp, por exemplo, e fale comigo. Alguma coisa assim, é a chamada para ação. É a ação que você vai pedir para ele fazer quando você está no processo de convencimento ali, de um processo de venda, tá? Então, o que você vai falar aqui? Por exemplo, ó, então, ó, me chama no WhatsApp no número 00000000, por exemplo, tá? Então, aqui está a estrutura AIDA, que é A-I-D-A. Tá vendo? A estrutura AIDA vai te proporcionar clareza na hora que você for fazer os seus textos, na hora que você for criar os seus vídeos. Essa é uma técnica. E só com essa técnica aqui você já pode começar hoje a criar conteúdos muito mais ricos, conteúdos muito mais chamativos, conteúdos que vão convencer muito mais o seu futuro cliente a comprar de você, a falar com você. Porque nessa estrutura, como eu te falei, você está chamando a atenção dele, pela dor ou pelo desejo. Depois, você está falando aqui do interesse que ele tem e também, além disso, você está gerando mais interesse nele pelo seu produto, pelo seu serviço. E aqui você vai falar do desejo que ele tem, certo? Você já sabe e vai chamar ele para uma ação.